cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje, vamos lembrar o Dia Internacional da Mulher e discutir a dupla jornada que muitas delas desempenham no mercado de trabalho. Vale lembrar que tais funções sempre exigem esforços redobrados. Em alguns casos, esta jornada dificulta o acompanhamento, inclusive, dos filhos. Debater a condição da mulher na atual sociedade não deve se resumir a um dia específico, porque todos os dias as estudantes, as mães, as namoradas, as trabalhadoras de um modo geral, precisam sair de casa para enfrentar um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Que digam as costureiras, as balconistas, as enfermeiras, as professoras, as empresárias, as sindicalistas, enfim, todas que precisam brigar de igual em espaço por muito tempo, que foi eminentemente masculino. E para tratar desse assunto e de outros assuntos relativos à mulher, que a nossa convidada de hoje é a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Blumenau, Gaspar e Indaial, Viviane Bertoldi. Inicialmente, queria saber como é ser presidente de um sindicato que por muito tempo foi comandada por homens. Boa noite, obrigado pela presença, Viviane. Boa noite, Carlos. Agradeço o convite. Bem, em relação a ser presidente de um dos sindicatos, que na realidade é o maior sindicato da categoria na América Latina, um sindicato hoje que tem mais de 65% da nossa categoria são mulheres, são mais de 40 mil trabalhadores nas três cidades, Blumenau, Gaspar e Indaial. E claro que os desafios são muito grandes. Nós temos aí o enfrentamento, o enfrentamento com os patrões, a briga, a luta por melhores condições de trabalho, de salário dos trabalhadores, e a cada ano que passa fica mais difícil, mas nós temos muita boa vontade, nós temos muita luta aí para enfrentar ainda essa classe, claro que briga também pelos lucros, pelo enriquecimento, que são hoje os patrões da nossa sociedade. Qual é a condição hoje da mulher que trabalha na indústria têxtil? Qual é a condição? E como ela se encontra hoje nesse mercado? Ainda perdendo o espaço financeiramente, digamos assim, para o homem? Qual é o retrato que nós temos hoje? Não só dentro da categoria têxtil, mas também em várias outras categorias. Hoje a mulher ela tem um diferencial em relação ao salário. Em muitas das funções ela executa o mesmo trabalho, mas tem um diferencial de salário muito grande, e até em algumas proporções em 40% diferente dos homens executando o mesmo trabalho, executando a mesma função. Ainda há, apesar que nós já evoluímos bastante, mas ainda há essa questão de valorizar mais os homens. Em cargos de chefia, qual é a situação da mulher hoje na indústria têxtil? Dentro da indústria têxtil, os cargos de chefia são a minoria, tanto na questão chefia, gerência, diretoria, na questão diretoria muito menos ainda dentro das indústrias têxteis. Então a preferência é masculina, a promoção muitas vezes é masculina, ou pelo contrário ainda, na realidade muitas vezes não há nenhuma promoção interna para esses cargos de chefias mais elevados como gerência e diretoria, geralmente é uma contratação masculina de fora. Na condição aí de presidente do sindicato, que avanços precisam ser tomados que venham ajudar a mulher, principalmente aquela que tem filhos, que precisa cuidar da casa e que algumas, inclusive, têm dificuldade de deixar seus filhos e ir para o trabalho, Que avanços ainda podem ser tomados, podem ser buscados em favor da mulher?
Bem, algumas dificuldades que ainda as mulheres enfrentam, até porque muitas delas, a grande maioria delas, tem essa responsabilidade ainda na educação, muitas vezes até sozinha, não generalizando aqui, porque claro que há homens, né, o papel masculino muitas vezes também tem essa inserção na questão da educação dos filhos, mas ainda há, né, um percentual muito grande de mulheres que trabalham e que cuidam da educação dos filhos sozinhas. E uma das preocupações ainda que se tem é a questão de falta de creches, né? Nós precisamos avançar muito para que ela possa ter tranquilidade de trabalhar, de exercer a sua função, muitas vezes deixar o seu filho num local apropriado, né? Um local realmente que tenha segurança. Então, ainda há essa situação das creches em si, do cuidado dos filhos, né? Nós já temos avanços, acho que já avançamos bastante em relação às mulheres na questão educação, né? Hoje nós somos a maioria dentro das universidades, então a mulher cada vez mais está se preocupando em querer cada vez mais aprender mais, em se qualificar, né? Mais, né? Principalmente na questão de nível superior. A gente verifica que muitas mulheres, principalmente até da indústria têxtil, né, estão retornando, estão voltando a estudar, estão pensando em evoluir a nível superior também. Porque a gente tem bastante exemplos de alunos aqui da universidade, né, alunas principalmente, que elas enfrentam essa dificuldade de locomoção, né, de sair do trabalho, vir para a universidade. Algumas, né, ainda não são mães, mas enfrentam todo esse processo, né? E as empresas incentivam as suas funcionárias a estudar? Nos últimos tempos, há um incentivo grande dentro da indústria têxtil para que haja esse aperfeiçoamento, que haja esse estudo, né, essa qualificação aí, não só das mulheres, mas dos homens também. Eu acho que é uma exigência geral em si, apesar que nós temos um número muito grande de vagas disponíveis dentro da indústria têxtil. Mas conforme as mulheres e os homens e as mulheres principalmente vão se qualificando, elas também acabam querendo um cargo melhor dentro do seu local de trabalho, ou não só no seu local atual, mas acabam procurando também se aperfeiçoar e acabam procurando também um outro local de trabalho para que possa, então, satisfazer aí por tudo aí que já contemplou o seu estudo, né, e a sua qualificação. E essas mulheres, não só mulheres, mas os homens também que procuram o ensino superior e depois concluem o ensino superior, eles conseguem obter um cargo melhor dentro da empresa ou eles acabam tendo que trocar de empresa para ganhar reconhecimento? Dentro da indústria têxtil há uma dificuldade grande, né? Claro que há situações que há essa promoção interna, né? Mas geralmente procura-se num outro local de trabalho, né? Num outro local. Esse reconhecimento que deveria vir da própria empresa, da né? própria empresa, mesmo a empresa estimulando ao estudo em si, algumas até têm esse quadro interno de promoção interna, mas é uma minoria, é uma minoria. A gente verifica dentro da indústria o pessoal que nos procura, muitas vezes até para tirar essas dúvidas, de que as promoções internas são poucas hoje dentro da indústria têxtil. E não deveria, né? Porque a empresa precisa dessa mão de obra qualificada, né? É uma mão de obra que vai dar resultados, muitas vezes, imediato, né? Eu acredito que isso é muito em função à situação que a questão da mão de obra qualificada para um nível de costureira, de revisor, operador de máquina, tintureiro e tal, essa mão de obra qualificada ela está ficando cada vez menor. Por quê? Por essa situação que nós estamos falando, porque as pessoas estão se aperfeiçoando, estão estudando cada vez mais e aí elas acabam almejando uma outra função, uma melhor função dentro do seu local de trabalho e muitas vezes não há essa promoção dentro da própria empresa porque há dificuldade de contratar essas outras pessoas também, esses outros trabalhadores nessa função de tintureiro, de costureira e tal. Então, muitas vezes a empresa segura para não promover porque falta mão de obra qualificada nessas outras funções. Olha só, Viviane,
Você é a primeira presidente, né, do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Blumenau, que engloba Gaspar e também Indaial. Você sendo a primeira mulher, você teve um olhar mais específico para as trabalhadoras que outros presidentes acabaram, né, deixando passar batido? Eu gostaria assim, que você pontuasse alguma coisa que você acabou olhando e dizendo, isso deveria ser tratado e nunca foi... É claro que a gente, como mulher, acaba também tendo aquele sentimento, né, para as outras mulheres em relação a buscar também alguns avanços para elas. E com isso, nós, dentro do Sindicato Têxtil, nós constituímos um grupo de mulheres muito forte, onde nós nos reunimos mensalmente, né, e também temos mulheres de liderança de várias empresas aqui da nossa região, Blumenau, Gaspar e Indaial, onde a gente trabalha muito essa questão da mulher na sociedade atual, né, os desafios das mulheres. Contemporânea, né? Isso, trabalhamos muito isso com elas, até para que a gente possa trazer também para elas a questão da mudança cultural, né, da forma da educação, que nós fomos educadas, que muitas mulheres ainda, né, nós ainda educamos muito os filhos nessa questão do machismo, né? Então, nós constituímos aí esse grupo de mulheres, que é um grupo que já avançou muito dentro das fábricas, dentro do próprio sindicato. Também, na nossa diretoria, o número de mulheres é bem maior, né, sendo dirigentes sindicais, um número bem maior de dirigentes sindicais dentro da diretoria. Por quê? Afinal de contas, são 65% de mulheres dentro da categoria têxtil. Então, a gente também precisa que elas também venham ser dirigentes sindicais para que a gente consiga avançar nas conquistas. E também trabalhamos bastante essa questão das creches, né, que é uma coisa muito importante. É um problema que o município enfrenta. É um problema, não só o município, mas outras regiões também enfrentam em relação a isso. E a gente sente muito claro nas mulheres, quando você tem o seu bebê, né, e chega na hora de você voltar ao seu local de trabalho, voltar à rotina atual, e você não tem um local que você possa ter toda a sua confiança, de deixar lá o bebezinho, né, que está junto com a mãe ali 4, 5 meses. Então, isso a gente sente muito claro também com as mulheres que nos procuram. Então. Também uma outra situação que a gente trabalha muito é a questão da violência contra a mulher. Esse é um assunto que nós vamos retomar, né? Daqui um pouquinho a Viviane vai abordar essa questão da violência contra a mulher, essa mulher que vai para o mercado de trabalho no seu santo desafio de trabalhar, disputar mercado e cuidar da casa.